Vem cá, você já se perguntou o que um aluno de ciência da computação faz? Que tipo de sistema, aplicativo, software ele desenvolve? Se você tem essa curiosidade, fica aí até o final que eu vou te mostrar alguns projetos interessantes que eu fiz no meu curso de ciência da computação. Meu nome é Márcio Cosian, eu sou engenheiro de software há 4 anos e eu estou cursando o último ano de ciência da computação. Começando nossa lista aqui, a gente tem o Babysitter App, que ele é um aplicativo de contratação de babás, onde você pode postar vagas para contratar babás para cuidar das suas crianças. Foi um aplicativo desenvolvido para a matéria de desenvolvimento móvel, uma matéria em que a gente aprendeu a fazer aplicativos para celulares, e ele foi construído em Flutter, a parte do front-end do aplicativo, e em Node, a parte do back-end. Mostrando um pouco mais as telas do aplicativo, nós temos aqui a tela inicial, a tela de login, onde você pode também se cadastrar como uma babá ou como um responsável. O registro para eles são bem parecidos, a diferença é que a babá vai colocar quanto tempo de experiência ela tem e alguns contatos a mais. Os responsáveis vão colocar quantos filhos eles têm. Aqui na parte de acessos, a gente tinha no aplicativo dois tipos de acessos diferentes, podendo ser o acesso por responsável ou por perfil de babá. Vendo como babá, você vai ver os serviços disponíveis que você pode se candidatar. E aí, uma vez candidatado, você vai aguardar, verificando os seus serviços prestados, verificando se ele está pendente, se ele foi aprovado e se ele já passou da data de prestação de serviço. Aqui, como responsável, a gente troca o tipo de perfil, você vai postar os seus serviços e você vai poder escolher as babás que se candidataram àquela vaga. Então, clica nesse botão, ele abre uma modal e você pode selecionar qual babá escolher. Aqui para o back-end, a gente usou o MySQL como banco de dados e usou o Node para fazer a API. E essa aqui foi a nossa estrutura de banco de dados. O nosso segundo projeto aqui da lista é um Bubble Sort feito em Assembly. Assembly é linguagem de instrução de máquina, feito na arquitetura MIPS. Eu fiz esse projeto aqui para a matéria de arquitetura de computadores e aqui a gente montou vários componentes de um computador para poder rodar um caminho de dados e instruções em Assembly, usando o simulador Logisim para poder executar todo esse projeto. Aqui no Logisim a gente pode ver um pouco melhor como ficou estruturado tudo isso. Aqui a gente tem todos os componentes de um computador, desde uma ULA, por exemplo, um registrador, memória de dados, memória de instruções, decodificador, unidade de controle. Aqui também usando as portas lógicas e vários componentes de um computador. E aqui, quando a gente pode simular também o fluxo do DataPath. Então aqui a gente vai ter, como é um bubble sort, ele vai estar organizando um array. Aqui na memória de instruções, a gente vai vendo ele lendo cada uma das instruções setadas. E aqui na memória de dados, a gente vai vendo os números se ordenando aqui. E por fim, aqui no fim das contas, esse aqui é o nosso bubble sort escrito em C. E aqui o bubble sort escrito em MIPS, em Assembly. Esse projeto aqui foi feito para a matéria de inteligência artificial e aí eu fiz um classificador de emoção baseado em áudio. Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor que nele eu fiz utilizando 4 algoritmos de classificação. Eu utilizei o SVM, o Random Forest, o KNN e o MLP para receber arquivos de áudio e classificar se eles eram felizes ou tristes. E aí gerar também os gráficos apontando qual nível de precisão eles tinham e tudo mais. O próximo projeto ele é um aplicativo também de caronas universitárias, em que você pode colocar, por exemplo, se você vai sair da faculdade em 1 hora e vai para tal parte da cidade e você quer oferecer caronas para pessoas aceitarem e irem com você. Ele foi feito para a matéria de interação humano-computador. Então, aqui essa aqui é a nossa landing page. E aqui no repositório do projeto a gente pode ver um pouco mais de detalhes o aplicativo em si. Aqui com a página inicial, página de login e aqui a parte de caronas disponíveis. Como ele foi um dos primeiros aplicativos que eu fiz durante a faculdade, dá pra ver que ele não ficou de uma qualidade muito boa.
e era uma matéria que o foco não era o desenvolvimento do aplicativo em si. A gente estava focado em seguir o passo a passo das estruturas ali, de como era uma parte de IHC, fazer as análises e tudo mais. E aí o aplicativo, o código em si no final, ele era meio que um bônus, e aí eu resolvi fazer e tal, porque me dava mais nota, enfim. Aqui temos os vários prints de telas, desde a parte de avaliar motorista, acompanhar a sua corrida e por aí vai. Esse aqui, eu acho que é o quinto projeto. Ele foi feito para duas matérias, na verdade. Foi feito para a matéria de engenharia de software e para a matéria de projeto integrador. Ele era feito em duas matérias porque em uma matéria, no caso engenharia de software, a gente seguia o passo a passo da engenharia de software e tentava aplicar os conceitos, como por exemplo a sprint, a entrega de releases e tudo mais. E na matéria de projeto integrador era onde a gente fazia o código do projeto em si. E aí ele foi feito em React com Node e ele é uma plataforma de campeonatos online. Quem joga aí deve conhecer algumas como Battlefy, por exemplo, que foi a nossa maior inspiração. E aí você poderia cadastrar os seus campeonatos ou cadastrar um time e se inscrever. Então, aqui a parte dele, você poderia acompanhar depois o campeonato rolando, gerar o chaveamento e você como administrador, como próprio time, ir colocando os resultados e ir avançando na chave até ser declarado um campeão. E tinha a parte também de gerenciamento de equipes, gerenciamento de campeonatos e tudo mais. E aqui a nossa modelagem de banco de dados. E por último, mas não menos importante, aqui o nosso último projeto da lista, ele é feito em Kotlin, para a matéria de aspectos de linguagem de programação, e ele é um sistema inteligente de backup, baseado aí no Drive, coisa assim. A ideia dele era salvar arquivos, e aí conforme os arquivos forem modificados ou não, ele ia atualizando o backup. Então aqui a gente tem, por exemplo, no controller, a gente tem aqui as rotas de backup, upload, download, listar, deletar e limpar o backup. Ele foi feito as comparações utilizando via hash com o SHA-256. Então você comparava com o hash, ver se batia o hash, se modificava ele para atualizar o backup. E aí você podia passar tanto arquivos como diretórios e ele ia fazendo de forma recursiva as listagens até salvar todos os arquivos daquele diretório. Esses foram alguns projetos que eu fiz aí durante o meu curso de Ciência da Computação, mas eu tenho alguns outros projetos pessoais também que eu queria mostrar aqui em algum momento, como por exemplo um Guitar Hero de piano que eu estou fazendo, e um jogo que é tipo um Gartic Phone da vida, que eu e os amigos fizemos antes do Gartic Phone. Então, se vocês quiserem ver alguns projetos pessoais que eu desenvolvi aí fora da faculdade, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos, que futuramente eu vou estar postando eles também. Valeu, tamo junto.